A Globo comeu bola e isso custou muito caro, mas muito caro mesmo. A maior emissora do Brasil cometeu um descuido ridículo e entregou de bandeja 2 bilhões de reais através de um ativo estratégico que foi perdido. E quem pegou foi um canal de YouTube que nem existia há 4 anos atrás. Nesse vídeo, além de entender isso, eu vou te explicar por que a Cazé TV tem um potencial verídico de se tornar a maior empresa de streaming esportivo do mundo. Esse negócio pode ser muito maior do que 2 bilhões de reais e você não faz ideia do tamanho desse potencial. Vamos lembrar que durante mais de 50 anos, a Globo ela não só transmitia futebol, mas ela organizava a forma de como o Brasil vivia isso, né? Cara, o horário do jogo, o tom da narração, quem podia falar, quem aparecia depois do debate, quem virava assunto no dia seguinte, tudo isso passava por um funil central. E esse funil central era a emissora Globo. E esse modelo ele funcionou por décadas, porque ele foi criado para um mundo muito específico, que é um mundo onde a TV era o centro, a audiência era passiva, do outro lado da tela, e o jogo acabava no momento que o juiz apitava. Só que, meu amigo, esse mundo acabou. A nova geração não consome mais futebol como um evento isolado, mas ela consome como um fluxo contínuo de conversa. Quer ver? O jogo ele começa antes, ele continua durante a partida do futebol e depois é que o jogo explode. Onde? Nos cortes, nos engajamentos, nos comentários, nas comunidades. E é aqui que entra a gafe bilionária da Globo. Você acredita que em 2020, no meio da pandemia, a Globo ela sentou com a FIFA, né, para renegociar valores e direitos de transmissão? Em 2020, o cenário era de crise, de corte de custo e, obviamente, um baita de um cenário de incerteza. E aí, nesse processo, nessa turbulência toda, eles deixaram escapar uma cláusula pequenininha, bem pouco relevante, que eram os direitos de transmissão digital. Cara, é uma empresa que por décadas dominou aquilo, ganhou muito dinheiro com aquilo, o que passou pela cabeça, né? Foi o clássico incumbente. Do tipo, cara, ó, o que importa para mim é TV aberta, é isso que eu quero. Tanto faz o resto, é só mais um canal diferente de comunicação, não vale a pena o esforço. Monetiza muito pouco com AdSense perto do que eu ganho hoje de TV, com telespectadores, patrocínios. Então, assim, cara, não vale a pena. E esse foi o erro fatal, porque esse pequeno canal de transmissão não era mais complementar. O digital em 2020 já não era mais complementar, o que reforça a tese que eu vi falando nos vídeos de que a Globo não sabe analisar mercado, tá? Porque em 2020 isso aí já era o território onde o público jovem vivia. E quando ela deixou isso passar, ela não abriu mão só de um canal, ela abriu mão da onde o território da nova geração, que é o potencial daqui para frente, vive o esporte. E não é só isso, tá? Não se trata só de perder o canal. A Globo também não sabe lidar com essa nova geração. Vamos fazer uma análise mais específica sobre o formato hoje de audiência do futebol? Se você é um entusiasta de futebol, de esporte, acompanha, você pode deixar aqui embaixo nos comentários, pode trazer seu ponto. Mas hoje o futebol ele não é só quem assiste. Não, hoje o futebol é quem comenta, quem reage, quem faz recorte, quem compartilha. O jovem de hoje em dia, ele não quer mais só ver o gol. Esse cara, o que ele quer? Ele quer ver a reação, ele quer mandar o corte no grupo, quer rir do meme, quer discutir no Instagram, quer continuar dentro dessa experiência. E aí, quando você controla os direitos digitais, o que você controla, por fim, por tabela? Você controla os melhores momentos oficiais, você controla os cortes que vão viralizar, os clipes que vão circular nas redes sociais e a linguagem, né, que vai dominar aquele enredo, aquela conversa. E olha que eu nem estou falando do fato, né, de todos esses cortes, esses clipes, a clipagem toda, acelerar muito o conhecimento de marca e branding. Né? Então a Globo ela poderia ter uma penetração muito maior na nova juventude se ela quisesse esse novo tipo de consumidor. Mas eles não quiseram olhar para isso e eu tenho uma opinião muito específica a respeito desse tema. Para mim, a Globo achou que a audiência jamais trocaria o YouTube por TV. Para mim, ficou naquela mesmice de sempre achar que, como está tudo bem e teve por 50 anos, nunca ia mudar. Só que esse mecanismo do digital, dos jovens, da experiência, ele cria algo muito mais poderoso que só assistir
só o telespectador, ele cria uma coisa que a gente chama de audiência. E essa audiência ela tem uma presença cultural contínua, ou seja, é todo dia, toda a programação, praticamente todos os eventos. Tanto que quem acompanha o Cazé TV costuma acompanhar continuamente, mais de uma vez, com frequência, porque é de fácil acesso, tá ali, pode comentar, pode compartilhar, pode participar, interagir. E a Globo ela acabou ficando só com o pico do jogo, que é o jogo, a partida por si só, e perdeu toda essa cauda longa da conversa. Só que para a nova geração, toda essa experiência, essa cauda longa, importa muito mais. E quando a Globo deixou esse espaço vazio, alguém ocupou. E é aqui que começa a história da Cazé TV. Só que não da forma simplista que muita gente conta. Você sabe que a Cazé TV não nasceu só porque o Casimiro é carismático. Apesar dele ser carismático e já ter uma audiência, ela nasceu porque existia um buraco de mercado. Durante anos, os clubes e as federações brasileiras sempre vendiam todo o pacote de transmissão para uma emissora só. E aí eles recebiam um cheque, um valor, e aí o que eles perdiam na contrapartida, né? Perdia o controle, perdia a flexibilidade, a distribuição do conteúdo, o crescimento de receita, esse gerenciamento. Era tudo um único formato. E foi isso que eles identificaram. E aí nasceu a Live Mode. E a tese que fez a Live Mode existir, ela é bem simples e bem específica. Eles acreditavam que os direitos esportivos estavam sendo mal explorados. Justamente esse ponto. Ou seja, ao invés de vender tudo para um canal só, por que não variar isso? Né? Vender um pedaço para a TV, outro pedaço para streaming, outro pedaço para o YouTube, outro para as redes sociais. Fragmentar isso tudo para aumentar o bolo total, digamos assim. E, obviamente é genial, porque de novo a gente entra que esses canais diferentes alcançam audiências, formatos diferentes de algoritmo e expandem muito mais rápido a marca. Para mim, essa foi a chave, porque é a única forma que eu vejo de usar o algoritmo, múltiplos algoritmos de várias redes sociais, para propagar a marca a ponto de competir com uma TV aberta, que é o caso da Globo. Para mim, essa foi a grande visão que deu início a tudo. E aí eles provaram que isso funciona com a Copa do Nordeste, o Paulistão e as federações. E aí, quando os direitos que a Globo deixou escapar lá com a FIFA da Copa ficou solto, obviamente que eles pensaram, cara, por que a gente não executa isso, não pega esse plano e aplica em escala global? E aí que nasce de fato, né, a Cazé TV como um braço operacional dessa tese, dessa diversificação. E essa foi a primeira estratégia, só que tem algo muito importante que faz a Cazé TV ir para um outro nível, o nível dos bilhões, que é o nível que ela está hoje. E a mídia tradicional não entendeu isso. A Cazé TV ela não tenta reproduzir a TV na internet, você já percebeu? Os caras são especialistas em criar uma experiência social. A câmera aberta, com o rosto dos comentaristas, eles foram os pioneiros nisso, né, durante as partidas. Não foi estética, foi estratégia. Inclusive, eles são muito fomentados a inovar, né? A equipe da Cazé TV é muito fomentada a, cara, o que a gente pode fazer de diferente para melhorar a experiência, né, do espectador aqui. E aí, se você já acompanhou o jogo deles, você sabe que você não está só assistindo futebol. Você está assistindo futebol com alguém. E é muito diferente, porque isso ativa um gatilho muito poderoso, que é o pertencimento. E, obviamente, que como estrategista de negócio, consultor, eu estou sempre analisando mercados. E aí, quando eu estava analisando esse mercado, eu estava vendo, né, feedback do público, dos espectadores. Cara, é batata. Quase todos os vídeos da Cazé TV tem gente falando, meu, parece que eu estou dentro do canal. É como se eu estivesse falando com um amigo. Cara, é minha turma, é minha vibe, Cazé TV é minha vibe, e assim por diante. Então foi uma baita de uma inovação dentro do mercado. E com isso, eles criaram a tal da comunidade, é um senso de comunidade, porque eles falam a língua do público, eles erram ao vivo, dão risada do erro ao vivo, reagem com a galera ao vivo nos comentários, enquanto que a TV tradicional só fica buscando autoridade, né, publicando só o jogo, aquela narrativa completamente formal. A Cazé TV acaba buscando essa proximidade. E aí no digital, hoje fica muito claro isso, cada vez mais com as marcas, a proximidade vence sempre a autoridade. Vamos falar do elefante na sala? Porque tem muita gente que fala assim, tá, mas a TV aberta ainda tem mais audiência do que a Cazé TV. E sim, tem, de fato. Em eventos grandes, a TV aberta tem sim muito mais audiência. Só que o jogo não é mais só quem assiste ao vivo. Não é. A forma de trazer esporte para a nova geração, como eu comentei, é de quem domina
o Instagram depois, os cortes, as narrativas, o engajamento com a comunidade, o formato do conteúdo, uma série de fatores. Pra você ter uma noção, nas Olimpíadas, a Globo teve muito mais espectadores do que o Cazé TV. Tá? No próprio canal, inclusive, da Globo, que ela também tentou replicar e fez um canal que é o GE TV, no YouTube. Só que apesar de ter mais visualizações, a Cazé TV teve milhões a mais de interações. E se você ainda acha que o número de views é o novo ativo dessa era, você está enganado, cara. Você não está assistindo meu canal. Quem assiste meu canal sabe que a nova moeda é engajamento com entretenimento. A Cazé TV, nesse caso, teve muito mais engajamento, interação. E as marcas de patrocínio já sacaram isso. Elas não querem só aparecer mais, elas querem participar da conversa. Então, onde as marcas preferem estar? Onde está a comunidade, onde tem engajamento. Então, obviamente, quem domina a conversa vai dominar o valor percebido pelas marcas. E hoje, nesse mercado, quem está fazendo isso é a Cazé TV. E é aqui que a gente entra na parte mais importante do vídeo, porque eu vou te explicar qual o real potencial de fato da Cazé TV no cenário global e por que ela pode ser muito, infinitamente maior do que já é hoje. Rapidamente, dá uma conferida aqui embaixo, vê se você está inscrito no canal. E se você tem empresa, mas não consegue delegar, carrega o time nas costas, ainda é babá de funcionário, você precisa urgente do nosso treinamento que te ensina a delegar da forma certa e construir uma equipe autogerenciável que performa. O link está aqui embaixo ou nesse QR Code. E se a tua empresa está travada, você não consegue destravar, cara, clica no link aqui embaixo da nossa consultoria empresarial, vem conversar com um dos nossos consultores, a gente vai fazer um diagnóstico da tua empresa, analisar teu mercado, entender as lacunas do teu negócio, montar um plano estratégico para destravar a tua operação e aumentar os teus lucros ainda no primeiro semestre de 2026. Mas tem que ser rápido, porque a gente tem vagas limitadas para a nossa consultoria. Agora vamos voltar para o vídeo e entender o que coloca a Cazé TV no cenário global. A Cazé TV hoje ela não é um canal brasileiro que deu certo. Tá? Ela é um formato nativo digital de transmissão esportiva, e isso muda tudo. Tá? Todo esse ecossistema que eles montaram, que eu expliquei até agora, para você entender esse conceito. E lá fora, existe um problema muito claro no mercado esportivo. Na verdade, é uma série de fatores. Tá? As transmissões de lá são engessadas, a linguagem dos caras ainda é muito distante da nova geração, os comentaristas são técnicos demais, zero senso de comunidade e pouquíssima conexão com o público jovem. A maioria das ligas lá ainda opera como a Globo operava aqui. É um controle central, aquela experiência mais fria, foco no ao vivo, sabe? E pouca vida depois do jogo. Junta esse gap com o que eu vou te dizer agora. Ao mesmo tempo, existe um público gigantesco que ama o esporte, que consome o YouTube, que vive nas redes sociais e quer entretenimento junto com o jogo. Lá fora também. Esse público existe no mundo inteiro. E a Cazé TV construiu exatamente o que resolve isso, cara. Esporte mais reação, transmissão mais comunidade, jogo mais entretenimento e evento mais conversa contínua. E se a gente analisar o mercado e entende isso, fica claro que não depende do Brasil, do país especificamente, mas depende do formato. E o formato é completamente replicável. A Cazé TV ela não precisa começar dominando a Premier League ou a NFL. Não, cara, não. Só que ela pode entrar por onde a mídia tradicional não está olhando, sabe? E ganhando espaço aos poucos, que são as ligas secundárias, os esportes femininos, os esportes emergentes, os campeonatos regionais, os direitos digitais subvalorizados. Foi exatamente assim que eles começaram aqui. E essa para mim é uma grande estratégia, porque você tem os grandes players aqui brigando pelo topo, enquanto que quem pensa como uma startup, que é o caso deles, acaba construindo a base primeiro e começando aos poucos. Né? Outro ponto crucial também é o talento como ativo global. Você já percebeu que o Casimiro e a equipe dele não são narradores técnicos? Eles são comunicadores especializados em criar vínculos com o público, com a comunidade. E esse modelo, o que ele permite? Permite eles buscar novos talentos e formar nesse mesmo molde em cada local de cada país que eles forem trabalhar, linguagens adaptadas. Isso vai gerar uma comunidade regional, o que aumenta consideravelmente a marca e, obviamente, permite eles também estruturar, né, de como forma central os direitos e as monetizações de todo esse modelo, como eles replicam no Brasil. E aí, nessa parte, talvez sim, por conta, né, de direitos e legislações serem diferentes de outros países, talvez aqui sim eles teriam que aí se adaptar a cada realidade de lá. Entende? O que eu estou te falando não é o potencial de exportar um brasileiro, é exportar um sistema
em prol de um gap de mercado que existe lá fora. E seria mais ou menos assim, a Live Mode organizaria os direitos, a Cazé TV formato e o talento local ali acabaria conectando isso e fazendo isso, essa ponte, né, com o público daquela região. E isso que eu estou te falando é escala dentro desse modelo, é uma análise estratégica de modelo de negócio que eu acabei de te passar. E assim eles deixariam de ser mídia e virariam uma plataforma de sportainment, né, que é entretenimento esportivo. Só que nem tudo são flores, tá? Tem um ponto técnico que ainda joga a favor da TV aberta tradicional aqui no Brasil. E ignorar isso seria uma análise bem perigosa, tá? E talvez esse seria um ponto até que eles teriam dificuldades em alguns países. Tem que analisar isso. Hoje, em muitas regiões do Brasil, o sinal da TV aberta ainda chega com alguns segundos antes do streaming pela internet. E esse pequeno delay de 1, 2 segundos, ele parece pequeno, só que num jogo decisivo, ele é enorme. Então é gol, pênalti, expulsão. Cara, se o teu vizinho grita antes, já era, quebrou a tua experiência, irmão. E esse é o detalhe, e para mim é o único detalhe que ainda sustenta a relevância da TV em grandes finais. Não pela qualidade do conteúdo, porque, de novo, eles não têm essa cultura, esses talentos e esse framework de trabalho que tem a Cazé TV, mas por infraestrutura mesmo. A Globo se beneficia de décadas de transmissão terrestre e satelital. Ela é um ativo pesado, difícil de replicar rápido. Só que esse gap não é estrutural, tá? Ele é temporário. Na medida que a infraestrutura da internet for melhorando, a 5G for se consolidando, as plataformas forem reduzir as latências, né, dessa transmissão e o público começar a se acostumar mais com o digital, essa vantagem vai diminuindo aos poucos. É uma tendência natural. E aí, quando esse delay estrutural deixar de ser um problema, aí sim eu acredito que o último grande triunfo da TV tradicional vai cair, porque a disputa ela vai deixar de ser técnica, como é hoje, né, o único ponto que segura entre esses dois mundos, e ela vai passar a ser, de fato, 100% de experiência, de linguagem e de comunidade. Se esse ponto for resolvido mesmo, tudo indica que vai ser com o tempo, a diferença entre assistir na TV e no digital vai ser pequenininha, cara, bem pequena. E aí quem já domina a conversa, a cultura, o pós-jogo, não vai precisar mais disputar tanto espaço. E é óbvio que a Globo ela vai tentar replicar, né, o modelo do Cazé já está tentando replicar. Só que o fato é, eles chegaram na frente e estão construindo uma comunidade. Se eles continuar acelerando, cara, vai ser tipo Uber e 99, por exemplo. A Uber chegou na frente, consolidou o mercado, e obviamente quando alguém inova, outras empresas vão atrás, só que essa aqui já está tão grande que as outras têm um gap tão grande aqui para tentar buscar, que aí já não impacta mais o modelo do Cazé TV. Então, só para deixar claro que essa diferença ainda é um impacto estrutural hoje, tá? Essa diferença de tempo de transmissão, de velocidade de transmissão. E quando ela acabar, a última barreira estrutural foi por água abaixo. Não significa que o Cazé vai migrar todo mundo da TV para o Cazé TV, não é isso. Vai existir concorrência, outros players vão entrar no mercado. Mas o fato é que isso com certeza vai contribuir bastante para esse modelo. Então, só para a gente fechar, para ficar claro, tá? Para você entender esse contexto todo. Hoje o Cazé TV ele é resultado de 3 coisas raras acontecendo ao mesmo tempo. Uma leitura correta de mercado, um time perfeito de execução e uma execução coerente. A Globo errou por pura incompetência da análise de mercado, de entendimento, de geração. E obviamente que eles operavam bem demais no modelo antigo, que isso gerou tanta confiança que eles acreditaram que talvez esse modelo não seria tão viável rapidamente. E a Cazé TV acertou justamente porque ela nasceu dentro desse novo jogo, sem apego ao passado e a modelos antigos. Então, o que está sendo construído ali é um modelo sustentável, escalável, que é conectado com o comportamento do público de hoje em dia, e é difícil de chegar nesse patamar, apesar de ser um modelo fácil de copiar e de se replicar, mas é difícil chegar nesse patamar, porque os caras estão se consolidando muito rápido. Fechou? Comenta aqui embaixo a tua opinião, deixa eu entender o que você pensa a respeito desse assunto, e dá uma conferida se você está inscrito no canal, porque eu faço esse tipo de análise todo dia. E obviamente que se esse vídeo fez sentido para ti, deixa o like e compartilha com quem precisa ver também. Até o próximo vídeo.